São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarus. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 27 de agosto de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. No programa de hoje, daqui a pouco você vai poder ouvir em podcast esse programa de hoje, em todos os tocadores de podcast, e logo mais reprise na Plena TV. E com muito frio, né? Desde ontem. Aliás, essa questão de sensação térmica depende de cada um, cada momento onde está, a gente já falou sobre isso. Mas ontem, a minha sensação de frio foi bem maior do que hoje pela manhã. A temperatura ontem chegou a 13 graus aqui na área central da cidade. Agora, a cidade amanhece aí com 16 graus. A máxima prevista para hoje não deve passar de 23 e a mínima é de 15 graus. Essa frente fria tinha a previsão de chegar no fim de semana, acabou chegando aí no início da semana aqui na nossa região e deve deixar o tempo assim frio até pelo menos no próximo fim de semana. Talvez a gente não tenha mais aquela onda de calorão ainda nesse inverno, mas o frio permanece aí para o Instituto Nacional de Meteorologia para mais alguns dias. Não tem previsão de chuva para hoje. São 7 horas e 5 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós vamos às principais manchetes de hoje do portal folhão.com.br e anunciar no programa de hoje uma análise técnica, uma análise especializada sobre os últimos números e comparativos e também com alguns comentários e com a especialização no caso do William Passos, para trazer para você uma esmiuçada, uma detalhada sobre o que significa esses números, o que significam esses números postos aí pelas pesquisas através dos institutos, né, de pesquisas legalizados, com a devida com o devido registro no TSE, conforme determina a lei. Então, baseado nessas pesquisas, nós temos aqui no programa de hoje para falar sobre a eleição a prefeito de Campos e a vereador também aqui da cidade e da região. A gente tem a presença do William Passos, que é geógrafo com especialização em doutoral em estatística pelo IBGE, ainda com a presença do Gabriel Torres, que é repórter de política do jornal Folha da Manhã, e o Aloysio Abreu Barbosa, que
que é titular dessa bancada. Eu tenho aqui pra gente, por enquanto, tá sem esse reverb, esse eco aí das redes sociais, da internet, mas a gente pode conferir aqui o que está acontecendo, se é algum desses canais aqui, talvez o do William Passos. Se você puder fechar, William, o seu microfone, só para a gente fazer um teste aqui, por favor. Vê se melhorou aí, Aloysio, depois me dá um sinal aí. E aí a gente faz, então, uma análise desses números e tenta trazer para você aqui o que de fato pode acontecer entre a aprovação dos governos que estão aí e a intenção de voto do eleitorado nesses candidatos que estão no governo. Tem, né, todos os exemplos destes 11 municípios, inclusive com o destaque para um outro município que vai ajudar a gente a confirmar essa questão de governo aprovado é igual à intenção de votos, que é Cabo Frio. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, a hora que a gente trouxer aqui esses números e essas pesquisas todas, vocês vão entender bem, né, de fato o que é. O governo está bem aprovado? Está bem avaliado pela população nas últimas pesquisas? Ele aparece bem cotado para o caso de quem tem 2 turnos, até ganhar em primeiro turno. Para quem não tem, né, vence as eleições direto normalmente. Isso você vai entender daqui a pouco neste programa de hoje, como eu já falei aqui, com a participação do Aloysio Abreu Barbosa, do Gabriel Torres, do repórter de política do Jornal Folha da Manhã, e do nosso convidado também, e parceiro nessa debulhação, diria assim, desses números todos, que é o William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, com o apoio de Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. Antes aqui da gente abrir o programa com essa pauta de hoje, trago as manchetes do portal folha1.com.br. Em destaque, a última pesquisa feita e divulgada, né, aqui no blog Opiniões pelo Aloysio Abreu Barbosa. Vladimir cresce a 63% e Madeleine a 17,9% das intenções de voto. No sábado, a coluna Ponto Final projetou as novas pesquisas a prefeito de Campos programadas no Tribunal Superior Eleitoral a serem divulgadas nesta semana, nesta segunda. E hoje tem a divulgação de uma outra pesquisa também. Trânsito de veículos pesados na área urbana de Campos será proibido. Obras da estrada dos ceramistas serão retomadas nesta semana. É o que diz o DER do Rio de Janeiro. A estrada dos ceramistas que segue interditada e sobrecarregando aqui a área central da cidade, as vias aqui principais da cidade, como a Arthur Bernardes e a 28 de março. Agente da PRF salva bebê de 1 mês com manobra e é o segundo caso de salvamento de criança em Campos em 24 horas. Campos em 9º lugar no Rio de Janeiro entre os municípios mais afetados por incêndios em 2024. Até agora foram 13.595 acionamentos. Corpo em estado de decomposição é encontrado em Campos. De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Heraldo Tavares da Silva, de 74 anos. Civil inicia campanha de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Homem é preso por tentativa de feminicídio no Jockey Club. Welbert Rezende lança oficialmente sua campanha à reeleição em Macaé. Vigilância Sanitária de Campos recolhe balas com risco de contaminação. Táxi com destino a Campos capota na BR-101 em Macaé.
Governo federal monitora incêndios e garante apoio aos estados. Campos tem 19.736 casos de dengue e 1.269 de chikungunya. Isso registrado, hein, gente? Está no portal folha1.com.br, ainda em destaque, americano sofre goleada de 9-0 na estreia do estadual feminino sub-20. A partida marcada pelo domínio do Fluminense, a equipe campista enfrentou aí vários desafios e com uma situação complicada nessa partida que foi finalizada em 9-0, mas pelo menos já temos um time feminino, isso é bom. São 7h13 em Campos. A gente abre esse programa de hoje com essa pauta que a gente anunciou, uma análise mais destacada aí das eleições 2024, com base nas últimas pesquisas. Deixa eu rodar aqui um bom dia rápido ao nosso convidado William Passos e logo a seguir a gente já traz esses números. William, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui sempre. Bom dia, prazer sempre participar. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo e vão nos ouvir, nos assistir mais tarde. Beleza, deixa eu trazer também o Gabriel, que está estreando nessa bancada, ele é repórter de política do jornal Folha da Manhã. Ô Gabriel, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, Nogueira, e também bom dia a todos que estão assistindo, a Luiz, o William também. Valeu, obrigado, Gabriel. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e, claro, também já para a gente abrir essa pauta aqui. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Claudio Nogueira. Bom dia, Gabriel. Boa sorte na estreia. Bom dia, William. Nosso bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming, que nos acompanha nos streams das redes sociais, por Instagram, Facebook, YouTube. Esperamos seus comentários aí na transmissão e vamos, na medida do possível, tentar aproveitá-los nessa entrevista. Nosso bom dia às categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. Professores, pais de aluno não chega a ser uma categoria, né? Uma condição. Taxistas e motores de aplicativos. Bom dia a todos. Como diz um amigo meu, eleição é matemática, política não, eleição. E aí a gente traz esses números, meu caro Aloysio, William e Gabriel, você que está nos acompanhando, para a gente entender essa tese. Se bem que tem muito mistério assim, falando rasamente. Governo bem avaliado é igual a governo com intenção de voto alta e, nas urnas, governo reeleito? Para você que está nos acompanhando, só as últimas pesquisas realizadas aqui na região, que o Aloysio Abreu Barbosa fez, junto com o William Passos, o Vladimir em Campos, por exemplo, tem 76,3% de aprovação do governo. Isso é a última pesquisa. Ele aparece em primeiro, com 63% da intenção de votos. Carla Capucci, do União de Solano da Barra, tem 86,88% de aprovação. Aparece em primeiro com 71,12%. O Elbert Rezende, em Macaé, tem 85% de aprovação com 70,3% de intenção de votos. Jeane Winkler, do União de Cardoso Moreira, tem 73,2% dos votos e da aprovação do governo e 62,2% das intenções de voto. Seguindo, Marcelo Magno, em Arraial do Cabo, 79,8% de aprovação, 62% de intenção de votos. Também todos em primeiro, tá, gente? Fábio do Pastel, do PL de São Pedro da Aldeia, tem 73,8% da aprovação do seu governo e 57,2% de intenção de votos. A Mayra do Jaime, do MDB de Silva Jardim, 75,1%, também repete a aprovação, tem 51,2% da intenção de votos. E o Valmir Lessa de Conceição, que foi o último feito aí pelo Aloysio,
também a divulgação aqui no blog Opiniões, 68,4% de aprovação, com 41,2% de intenção de votos. Ou seja, o que tem de em comum entre eles? Aprovação do governo, intenção de votos, de voto alta na pesquisa. 3 casos que também foram analisados, para completar aqui os 11 municípios que a gente falou. Itaperuna não divulgou a aprovação, né, uma pesquisa do governo, então não tem como a gente trazer para esse comparativo, né? Não tem como você saber se o governo foi aprovado ou não. Nessa tese que a gente está apresentando aqui, outro caso também é Rio das Ostras, que o prefeito atual não pode se candidatar por conta de ter 2 mandatos, então lança o seu candidato. Então não é o mesmo também a ser analisado nessa tese. Agora, por outro lado, tem Cabo Frio, que talvez possa reforçar essa tese da gente. Cabo Frio tem a desaprovação de 60,3% e a atual prefeita, que tenta a reeleição, aparece em terceiro com 12,9%. William, eu começo com você. E até, assim, informar um pouco, falar para você que está ligado na gente, que a Luísa hoje, ele fica mais numa condição de comentarista e analista em alguns momentos, porque ele está debruçando sobre essas pesquisas todas aí, para a gente poder conseguir trazer esses números mais detalhados para você que é ouvinte e para a população. William, então começo com você. Essa tese, dá para bater o martelo? Pode existir surpresa? É quase que uma garantia para tranquilizar determinado grupo? Prefeito bem avaliado, administração bem avaliada. É garantia de reeleição ou garantia só de intenção de voto? Vamos entender melhor isso, William, por favor. A gente tem um favorecimento muito grande do incumbente, né? De quem está com o governo na mão. Historicamente, a gente tem uma taxa de reeleição muito alta. A campanha, na comparação com campanhas anteriores, encurtou. Hoje a campanha é muito mais estreita, tem um tempo muito menor, e esse tempo menor desfavorece quem vai concorrer contra o candidato da máquina. E historicamente também, né, embora haja naturalmente um favorecimento para quem é o candidato do governo, mas existe uma dificuldade maior de eleger um sucessor do que se reeleger. Os números até aqui mostram o que o cientista político George Coutinho já vem falando no Grupo Folha, né? Ele diz que essa eleição tende a uma maior normalidade, ou seja, o eleitor ele tende a votar de acordo com o nível de satisfação dele, de acordo com o nível de bem-estar. Se a vida dele melhorou, se a vida da cidade melhorou, ele tende a manter o grupo político. Mas se existe uma perspectiva, se ele está em algum tipo de insatisfação, né, em muitos casos a gente vê aí que existem, vou pegar, por exemplo, o caso de Rio das Ostras, né, com má intenção, alguém que já foi ex-prefeito, né? Então, diante de uma situação de insatisfação, na comparação com governos anteriores, existe essa tendência do eleitor, né, questão de memória e tudo isso, tentar retornar àquela condição que ele acredita ser melhor do que a que ele está vivendo. Esse é um padrão mais normal, né, como o Jorge Coutinho já colocou em algumas participações que ele fez no Grupo Folha. Entretanto, né, a decisão final fica para a urna, né? A pesquisa é só um retrato de um momento. Aloysio, você, como eu disse aqui, agora há pouco, hoje mais como analista do que como entrevistador, mais como comentarista do que como entrevistador também. Cara, você vem fazendo essas pesquisas, você se especializou nesses números aí, nesses últimos anos, e tem batido muito nessa tecla dessa tese. Prefeito bem avaliado, e é muito claro isso nos números, pelo menos assim, você olhando rapidamente, você não consegue ver nenhuma diferença do que você está falando nessa tese. O governo bem avaliado, tem boa intenção de voto e tem grande chance de reeleição. Queria que você trouxesse mais detalhes desses números todos que você
vem estudando aí principalmente nesse cenário atual desses municípios que a gente falou, mas sobretudo nesse primeiro bloco sobre Campos, que teve aí a última pesquisa divulgada essa semana. Nogueira, a tese já foi aí resumida por você, né? No preâmbulo da sua pergunta. Se pegar 12 pesquisas de 11 municípios, depois de tudo agregado, é mais tranquilo. Fazer as 12 pesquisas dá um certo trabalho, né, William? E aí, logicamente, você vai fazendo as pesquisas e você vai vendo o eleitor, como qualquer outro animal, o homem não é único, qualquer animal coletivo tem padrões de comportamento que você pode observar, né? E esses padrões podem mudar de eleição para eleição, de situação para situação. É muito claro, e logicamente que a visão retrospectiva é a única que não falha, que Rafael Diniz, por exemplo, em 2016, eleito no primeiro turno, que as pesquisas apontaram, a Pro4 apontou o crescimento dele muito forte na reta final, aquilo ali era o que começou ainda de maneira pouco racionalizada na jornada de junho de 2013. Era uma vontade de mudança com o status quo, né? Começa ali em junho de 2013, se você for retroagir um pouco, começa no mundo com a Primavera Árabe de 2010, se expande por rede social, chega ao Brasil em 2013, e Rafael, veja bem, eu não estou comparando os políticos Rafael Diniz e Jair Bolsonaro. São completamente diferentes. Mas o padrão comportamental do eleitor foi o mesmo. Ele começa, no Brasil, eu estou falando, no mundo, né, na Primavera Árabe. No Brasil, na jornada de junho de 2013, ele chega às eleições de 2016, Rafael é um belo exemplo disso, uma renovação. Embora já fosse político, vereador, mas de primeiro mandato, de uma família de políticos, vamos mudar o que está aí. Colocaram Rafael. Isso alcança um ápice no Brasil com Bolsonaro. Você tem ainda resquícios disso no Brasil com uma Pablo Nassau São Paulo, né? Vamos mudar tudo que está aí. É isso, né? Só que um cachorro latindo em algum lugar. Só que o que as pesquisas demonstram, e aí é o que o William lembra que o Jorge levantou, o cientista político, é que parece que as eleições voltam a uma certa normalidade no sentido de que você não quer mais mudar tudo que está aí. Você quer aquilo que comprovadamente, na sua impressão, deu certo. Sobretudo na comparação em governos passados. Daí a grande vantagem, por exemplo, de Vladimir aqui em Campos, né? Talvez o maior eleitor de Vladimir, logicamente que não dolosamente, seja Rafael Diniz, a sua administração, ou a impressão que essa administração deixou na população de Campos. E no contraste com os últimos 3 anos e 8 meses, esse contraste é bom. Creio que isso se repete nesses demais municípios também. Embora não se conheça, a exceção de São João da Barra eu conheço bem, eu não se conheço com a mesma profundidade. Mas creio que isso se repete também em Macaé, em Cardoso, em Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, em Silva Jardim e em Conceição de Macabu. Assim, isso me parece muito estável, isso me parece muito, muito certo, mas não é garantido, é evidente, é claro que não é. Isso são pesquisas, aquilo que vocês falaram agora, que são aqueles retratos de momento.
Agora, também me parece, e confirmo isso que você está falando, Luiz, mas eu quero voltar a esse tema, talvez até para tentar entender um pouco mais. A possibilidade, sim, a possibilidade de surpresa, é claro, é possível, mas diante desses números, a gente está analisando números que foram estratificados aí e registrados conforme a lei. Então, a pergunta é baseada nisso. Existe a possibilidade de surpresa, e aí eu trago Campos em destaque aqui, mas esses municípios todos. William, eu começo com você de novo. Queria dar se vocês me permitem, uma refinada no que o Aloysio falou. As pesquisas de intenção de voto, o Aloysio falou que o eleitor tem padrão de comportamento. As pesquisas de intenção de voto, na verdade, elas hoje, né, com a sofisticação que você vai acumulando experiência com o passar do tempo, né, a sofisticação que elas vão adquirindo, elas tentam apontar o padrão de tomada de decisão do voto. E a tomada de decisão do voto do eleitor tem um padrão. Tem aquele padrão que o eleitor que já tomou o voto antecipadamente, tem o eleitor que toma a decisão do voto em cima da hora, que é o que, do ponto de vista da precisão, é o que se tenta mais apurar, né? Porque a intenção, ele é um indício da tomada de decisão. Você intenciona votar em um candidato. Você tende a decidir o seu voto por aquele candidato. Pode acontecer de você mudar a decisão na hora, né? Mas tem aquele eleitor que ele já definiu, né? O voto cristalizou, né? O Felipe Nunes da Quest chama de calcificou, quando não tem alternativa, vai votar naquele candidato de qualquer maneira. E tem o eleitor que, enfim, tem uma fatia do eleitorado que só decide nos últimos momentos. As pesquisas, elas tentam apontar nessa direção. E, como a Aloysio bem colocou ali, nós vivemos depois das jornadas lá de junho, um contexto de outsiders, antissistemas, né, de tentativa de renovação. E a leitura que a gente pode fazer é que, em alguns casos, não, ou em muitos casos, essa tentativa parece que não deu muito certo, né? E aí, dependendo dos grupos, né, das figuras políticas, essa reação à política tradicional ou ao sistema se veio com a negação da política, né? Enfim, a política no sentido de negociação, de busca de consenso, de acordos, né? Porque a gente tem toda uma estrutura construída em torno dessa direção. Nada mais é do que, por exemplo, a eleição da majoritária. Você tem lá a costura para lançar um nome, esse nome vai representar conjunto de forças, esse conjunto de forças muitas vezes vão fazer alianças, essas alianças vão negociar espaço no eventual futuro governo. Então a política ela é parte dessa lógica, né? E a gente veio aí, nesse contexto, né, de questionamento do sistema e tudo, com figuras, né, como, por exemplo, o Pablo Marçal, né, dizendo que, defendendo que as coisas sejam resolvidas dentro de uma outra lógica, né? E aconteceu em vários momentos, a gente ter, assim, governos que tentavam fazer esse outro experimento, quer dizer, governar por fora ou de uma maneira diferente, e se chegou-se à conclusão de que os resultados, no sentido de bem-estar, né, de resolver os problemas, as contingências do dia a dia, não foram aqueles esperados, e aí o eleitor volta, né, para o padrão anterior, né? É interessante que, quando a gente vai sofisticando, né, as pesquisas, a tentativa de compreensão do eleitor, e vai para essa coisa de estudar a tomada de decisão, aí você entra em neurociência, como que o cérebro funciona. É interessante que os estudos já indicaram que existe uma tendência no cérebro da gente a simplificar para poder facilitar a decisão. Porque quanto mais opções você tiver para decidir, mais difícil é para você decidir. Então, você tende a simplificar. Então, no dia a dia, a gente tende a, na maioria das vezes, ficar em duas opções e decidir por uma. E
Em outros casos, ficar em 3 opções e decidir por uma. E quando a gente vai para os cenários eleitorais, a gente observa as pesquisas, na maioria das vezes a gente tem um cenário bipolar, né? Ou seja, você tem 2 candidatos ali com possibilidade de eleger, ou que está na frente, ou o segundo colocado. E em alguns casos, que é o que está se desenhando em São Paulo nesse momento, um cenário tripolar. Mas se a gente observar, é mais difícil a gente ter, dentro das pesquisas de intenção de voto, esse cenário de 3 candidatos tecnicamente empatados ou algo muito diferente disso. Quando há empate técnico, acontece de a gente ter 2 candidatos empatados. Então tem essa... a gente já vai avançando no sentido de perceber essa semelhança. Né? Perfeito. Aloysio, essa questão do trazido aí de Pablo Marçal e essa coisa, o fator surpresa, ele não pode ser descartado, até porque a gente está falando de uma eleição, isso aqui é vivo. Eu trouxe esses números que vocês apresentaram aí através das pesquisas e falei sobre essa questão da surpresa. Você descarta alguma possibilidade de surpresa nessas eleições? Você bate esse martelo? Mas surpresa, eu acompanho eleição através de pesquisa, evolução de tendência eleitoral. Eu passei a me interessar isso em 89. O Brasil voltava, era um outro período, o Brasil voltava à democracia, tinha voltado em 85, mas 89 foi a primeira vez que, desde Jânio Quadros, nos anos 60, em que houve eleição direta ao presidente da República. E a mim, particularmente, me soou muito assim, emblemático, porque eu fui votar com a minha mãe, eu tinha 16, minha mãe tem 28 anos a mais que eu, então ela tinha 42, né? E a gente foi votar pela primeira vez juntos a presidente da República. Aquilo me marcou muito. Como é que um adolescente de 16 anos vota com a mãe de 40 ao mesmo tempo pela primeira vez? Então eu sou um cara dessa geração muito marcado por isso e, como tudo mais na vida, eu quis entender racionalmente a origem daquele sentimento, de maneira objetiva, né? E a melhor maneira que eu encontrei para fazer isso até hoje são as pesquisas. Eu vi, Nogueira, de 89 até aqui, 2 surpresas, respondendo a sua pergunta, que eu considero assim, olha, as pesquisas erraram. Foi a eleição de Trump em 2016, a presidente da República, e a eleição, sobretudo, no segundo turno, não, que aí já tinha acontecido no primeiro candidato arrombado, né? E foi o resultado do primeiro turno da eleição de Wilson Witzel, governador. Nesses 2 momentos, as pesquisas erraram. Quando falo pesquisa, não existe nada infalível, né? Talvez só a morte. As pesquisas erraram nesses momentos. Mas até por terem errado naqueles momentos, elas fizeram procedimentos como, assim, você sabe qual a companhia mais segura para você voar? Aquela acabou de ter um acidente fatal antes. Porque eles repassam de tal maneira um pente fino em procedimentos de material de pessoal, de equipamento, que aquela companhia se torna mais segura. Você pode conversar isso de fato com qualquer piloto ou integrante de comissão de bordo, que eles vão te dizer isso com segurança, técnico, engenheiro, né? Então as pesquisas aprenderam com aqueles erros, né? Os Estados Unidos, sobretudo, uma eleição diferente, com o colégio eleitoral, onde o swing state... Hoje as pesquisas que você vê, nos Estados Unidos mais divulgadas, com mais valorização, não são as pesquisas do voto popular, são as pesquisas do voto popular nos swing states, que são aqueles que pendulam entre democrata e republicano que decidem a eleição. E as pesquisas no Brasil também aprenderam. E esse fenômeno das redes sociais, que foi uma grande novidade nessas 2 eleições, pela rapidez, a tiro de pólvora, elas hoje são mais compreendidas e mais mensuráveis, né? Então, eu acho que uma surpresa, como foi de Trump em 2016 ou de Wilson Witzel em 2018, não, ela não vai acontecer, né? Não dá para cravar, só a urna vai dizer isso, mas a minha impressão é de que não vai acontecer.
Em relação específica a Campos, eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa teoria, mas para chegar mais aos dados empíricos de Campos e dos demais municípios, eu proponho isso a vocês. O que ocorre? Aí é uma impressão minha, uma análise minha. Eu vou comparar, porque no sábado, no ponto final do sábado, eu disse: Vladimir deve crescer com base na Prefab, que é a última registrada que a gente tinha lá em 26 de abril, e Medellín deve crescer e chegar a 2 dígitos, mas ela não deve, pelo menos por enquanto, passar os 18,7% de Carla em 26 de abril. Deu isso, Vladimir passou de 53 a 63 e ela de 6,8 a 17,9. Como é que a Luísa descobriu isso? É mãe de Ná? Não. Eu tive acesso a todas as pesquisas internas dos dois lados. Portanto, pude estabelecer linhas, né? Inclusive troquei algumas delas com ele, mesmo que a gente não pudesse divulgar, para não cometer alguma ilegalidade, a gente pôde entender o comportamento do eleitor, sobretudo o comportamento do eleitor de Carla Machado, né? E claramente houve uma dispersão entre Vladimir e Madeleine, muito pouco para Jefferson, que é outro aspecto que a gente pode abordar aqui. Mas, para concluir a resposta à primeira pergunta, surpresa, na eleição de Campos, eu acho que tem um critério que que ele meio que tornou essa surpresa mais difícil. Por que Pablo Marçal ascendeu tão rápido na eleição à Prefeitura de São Paulo? Porque ele é muito bom em rede social. Ele tem um perfil de coach. E ele encontrou, tendo como adversários Ricardo Salles, Guilherme Boulos e Dantena... Quê? Nunes. Perdão, Ricardo Salles. Eu fudi o Ricardo. Embora seja mais ou menos do mesmo grupo. Mas vamos lá, tá certo. Perdão, obrigado, William. O prefeito Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz da Atena, nenhum desses três ocupava esse espaço antes de rede social. Então, Pablo Marçal ocupou um espaço vazio. Em relação a Campos, onde Madeleine assumidamente repete esse mesmo perfil coach de Pablo Marçal, ela teve muito mais dificuldade. Por quê? Porque Vladimir ocupou esse espaço das redes sociais. Por ele mesmo, não é a equipe dele. Ele ocupou. Então, o espaço vazio é espaço ocupado. 2 corpos no espaço ao mesmo tempo, segundo Isaac Newton. Então, o fato de Vladimir já ocupar esse espaço impediu que Medellín pudesse, pelo menos até esse momento, a gente pode falar dos próximos 40 dias, que ela possa ser essa surpresa. Esse espaço já estava ocupado por Vladimir. E aí volta um pouco a Rafael, porque esse espaço chegou a ser ocupado por Rafael em 2016. Quem que não se lembra da dança do passinho? O cara ganha esse primeiro turno e se esconde, se encastela no SESEC, né? Num dos maiores erros de condução, de comunicação de um grupo político que eu já vi no tempo que eu acompanho política em Campos. Eu tenho uma pergunta para o Aloysio, né? Ele comentou sobre a transferência de votos da Carla Machado da pesquisa de 26 de abril, que acabaram indo em parte para Madeleine e em parte para Vladimir. Queria perguntar ao Aloysio se existe um período mais propício para se conseguir a transferência de votos, né, que a campanha eleitoral começou oficialmente no dia 16, então nós temos 10 dias de campanha, e se esses votos que seriam da Carla Machado, com ela não podendo ser candidata, eles já foram para o Vladimir ou para a Madeleine, eles não podem mais ser recuperados, a oportunidade, digamos assim, a janela de transferência de votos da Carla Machado para o Jefferson já passou? Como que fica essa situação, Aloysio? Transferência é um negócio complicado,
né? Se Carla Machado, quando desistiu de ser candidata lá em junho, ela foi 21 de junho, no dia seguinte ela faz um vídeo com o Jefferson, enfim, isso não seria garantia nenhuma de transferência. Transferência, aí eu vou lembrar, eu falei que eu comecei em 89, né? E lá, em 89, eu vi o maior caso que é case no Brasil, o William sabe disso, transferência de voto em uma eleição. O Rio Grande do Sul é muito bairrista, sempre foi. O estado que lutou, né, que se tornou independente do Brasil na Revolução Farroupilha, e tinha lá seus motivos naquela época, né? O estado do Rio Grande do Sul, onde Brizola havia sido governador, antes do golpe militar de 64, tinha dado a Brizola 70% dos votos. 70%. 7-0. No primeiro turno de 89. Brizola deu apoio a Lula no segundo turno contra Collor. Brizola transferiu 70% dos votos do Rio Grande do Sul. Isso, eu nunca vi coisa igual. Mas também eu acho que fica nesse sentido, meio tipo como o Trump em 2016 e o Whitson em 2018. É um caso difícil de repetir. Então tem muita dúvida se Carla, mesmo no dia seguinte à desistência dela, desistência anunciada, aliás, a gente falou aqui, está falando desde novembro que ela não poderia ser candidata, isso não é objeto de desejo, isso é análise racional, aí partindo de outras referências, que é a jurisprudência toda do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, interpretada por alguns dos maiores juízes da comarca, né? Era possível afirmar que ela não poderia ser candidata, mas eu acho que hoje isso é muito mais difícil. Eu não sei se ela fizesse isso no dia seguinte, se isso teria efeito. Hoje isso é muito mais difícil. E tem alguns condicionantes reais da política real, né, nessa questão. Todo mundo esperava. Twin era vice de quem? De Thiago Rangel. Twin, vereador, era vice na chapa que se pretendia lançar de Thiago Rangel, deputado estadual, ao prefeito de Campos. Thiago Rangel desiste da candidatura, diz naquele momento que tudo indica que vai apoiar o Twin e apoia a Madeleine. Então, isso tem condicionantes. A Alerj tem um poder de persuasão, digamos assim, que não deve ser desprezado, né? Carla Machado está no PT. Lá atrás se falava, por exemplo, sobretudo as pessoas estão nesse comando, nessa articulação do grupo do Bacelar, que o ideal para Carla, se Carla pudesse ser candidata a prefeita, é que ela viesse fora do PT. Pelo quê? Pelo grande antipetismo que existe em Campos. E ele existe. Todas as pesquisas, essas 12 pesquisas de 11 municípios, eu vi, o William viu, em que se mediu a aprovação do governo Lula, ela é péssima. Ela é muito ruim. Em todos esses municípios. O antipetismo está incrustado nos municípios do interior fluminense. Isso não é juízo de valor. Isso é um fato estatístico, todas elas. Né? Eu declarei voto para Lula no segundo turno presidencial. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muito ruim. Então, lá atrás se falava que, por conta desse antipetismo, se Carla viesse para ter chance, ela teria que vir para outro partido. E isso começou a ser especulado. Daí Coapá veio e botou boneca na rua. Falou, se sair, o mandato fica, deputado. Não se falou mais nisso. Então, eu acho que a posição de Carla é muito complicada, porque eu acho que todo mundo sabe que ela tentou concorrer como um estratagema dos Bacelar. Isso não é novidade, só um tolo, né, ou pressupõe que os outros sejam tolos que vai supor o contrário. Então ela tem esse acordo com os Bacelar. Os Bacelar têm um candidato que é a Madeleine. O que torna complicada a visão é o PT, porque se Carla apoiar a Madeleine, por exemplo, isso vai lhe gerar graves problemas no PT, com base na resposta que o próprio Coapá deu a ela lá quando se cogitou de sair do partido
para ser candidato. Falou, tudo bem, você sai, mas fica o mandato. Então, embora o PT, a gente pergunte, as pessoas do PT, vai vir o apoio de Carla, vai vir, estamos a 40 dias da eleição. Ele veio, né? Eu acho que essa transferência, respondendo a sua pergunta, me desculpe se eu me alonguei um pouco, essa transferência, sim, a cada dia mais difícil, talvez hoje seja impossível, né? Jefferson, ele adquiriu, segundo a Paraná, divulgada ontem, um ponto. Cresceu mais ou menos um ponto. O que na margem de erro pode não ser nenhum, pode ser mais também, né? Então, eu acho complicado. A candidatura de Jefferson, ela tem esse problema. Concordo com o Aloysio, né? A transferência ela não é automática e normalmente, estatisticamente, historicamente falando, ela é meio fatiada, né? Mesmo que você tenha ali um outro nome que herde a maior parte dos votos transferidos, mas a integralidade da transferência não costuma acontecer. Só dando um exemplo da eleição presidencial, que a candidatura, né, que Lula, na reta final, teve que transferir os votos para Haddad. Né, se você comparar o resultado da urna com as intenções medidas pela pesquisa, né, ele não conseguiu transferir todo o voto que estava intencionado para ele para o Haddad. Né, teve um vazamento. E esse vazamento explica a eleição do Bolsonaro. Então, quando a gente faz os cruzamentos, né, normalmente a transferência, digamos assim, né, a herança do espólio, né, ela costuma ser fatiada. Enfim, mas isso é a perspectiva que a gente está trazendo da estatística, que a gente pondera na comparação com o que os discursos, né, políticos dos candidatos fazem, né? Porque muitas vezes eles pegam como premissas, né? Candidato A teve tantos % de votos, logo, isso nem sempre a estatística confirma, né? Só para uma imagem rapidinho para terminar isso, e eu acho que podia terminar o bloco, se me permite sugestão, Nogueira. Eu só tenho... Não, vai lá. Um pai ou uma mãe deixa um imóvel de herança. Esse imóvel foi ocupado por alienação tem 2 irmãos. Por alienação dele, esse imóvel foi ocupado, benfeitorias foram feitas em 5 anos de uso. Aí, não, agora eu quero metade do imóvel, é mais complicado, né? É mais complicado. É complicado de fato, é complicado de direito, né? Se for propriedade rural, então tem uso capião. Então é complicado, né? E eleitor não vai para onde o juiz determinar. Eleitor vai, ele pelo menos gosta de achar que ele tá julgando pela própria cabeça, né? Ele não vai mudar porque um político determinou que isso aconteça. É muito difícil, muito difícil. São 7h50. Acho que Campos, para a gente analisar e falar mesmo tudo, a gente tem que fazer aquele esquema, né, de estilo Netflix. Vamos fazer em série. Episódio 1, episódio 2. Porque tem muita coisa. Eu por exemplo, vamos fazer o intervalo, mas eu queria deixar um gancho para o segundo bloco, só para a gente fechar isso de Campos, pelo menos assim, nesse primeiro momento, e depois trazer também os outros municípios que têm essa tese que a gente já falou aqui, de governo bem avaliado, com boa intenção de voto nas pesquisas. A direita de Campos está como neste cenário atual? É isso que eu quero perguntar a vocês, mas eu vou deixar o fio para o segundo bloco, pode ser? Beleza? E aí, então, a gente traz essa análise de vocês sobre essa direita, já que achei interessante a colocação da esquerda, feita por Aloysio, a questão do PT também, o posicionamento da Carla, esse vácuo que ficou aí, deixado pela Carla, pode talvez complicar realmente essa transferência de intenção de votos.
São 7 horas e 52 minutos em Campos. Você está conferindo o Folha no Ar, aqui pela Folha FM, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar com apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente faz uma rápida pausa, é bem ligeiro. A gente volta a seguir analisando ainda esses números, ainda em Campos, e desses 11 municípios que a gente já falou aqui no Folha no Ar. Nesse bloco agora tem aquela dica da Nauta XP. Confira aí.